Boa noite, pessoal do Face. Boa noite a todas e a todos. Mais uma noite aqui de debate, de discussão, de interação com você que está aí nos assistindo. Muito obrigado pela sua presença. Peço desculpas por duas coisas. Primeiro, que não tem um dia fixo. Nosso dia de live é na quinta. Mas, eventualmente, nós vamos mudar para quarta, para sexta. Isso vai depender do convidado. Então, a doutora Tatiana Viana, que é psicóloga, hoje a nossa convidada, ela só podia de sexta. Então, foi por isso que a gente mudou. Mas fiquem atentos aí, toda quinta, 7h30 da noite, a gente está entrando no ar para debater algum assunto e, às vezes, um convidado especial. A gente já conversou com o doutor Marcílio lá 3 semanas atrás, doutor Tiago, cardiologista, também 2 semanas atrás, doutora Janaína, que é uma farmacêutica de Gatuba, há 1 semana, e hoje nossa convidada é a doutora Tatiana Viana. Eu já vou ler o currículo dela e chamar ela na tela. E outra coisa que eu pedi desculpa é o atraso de 5 minutos. Tivemos aqui um problema técnico, tudo ao vivo, sabe como que é? E a gente não temos a tecnologia de primeira, celular, computador, e assim nós vamos tocando. Mas o importante é comunicar com você aí, porque toda noite, toda live, a gente traz um assunto interessante, né? Lógico, nesse contexto do que passamos atualmente, através da crise de saúde, a pandemia, então a gente está procurando esses assuntos ligados à pandemia, para a gente ter mais conhecimento. Conversamos lá atrás com o Dr. Marcílio e o Dr. Tiago sobre o tratamento, depois conversamos com a doutora Janaína semana passada sobre a automedicação, que foi super importante, e agora a questão mental, a questão psicológica. A proposta é a gente debater hoje com você sobre como que a gente vai lidar com tudo isso de novo que a gente está passando, né? A nossa vida parece que mudou muito e vai ter que continuar por um bom tempo nesse novo normal que o pessoal está chamando. Então, é nesse intuito de ter esse bate-papo com vocês, trazer coisas boas, trazer informação e também ouvir vocês, né? A gente aprende com vocês, depois vocês podem mandar mensagem. Se você mandar uma pergunta durante a live e a gente não tiver tempo de responder, depois, amanhã ou depois, a gente responde. E eu queria pedir para vocês, quem está chegando aí, compartilhar e também marcar alguns amigos aí no seu Face. Se você puder compartilhar e marcar, a gente vai ter mais audiência. E a semana que vem, quem sabe, entra mais gente, a gente interage com mais gente e traz essas informações que, às vezes, a gente não tem no noticiário, né? Ou nos jornais. É esse bate-papo, essa live, essa interação com os especialistas, com a gente mesmo, com o Luciano, que é o nosso amigo que vai entrar daqui a pouco, que é válido para a gente conseguir superar essa crise tremenda que estamos passando e, se Deus quiser, vai passar logo. Eu queria, então, primeiro chamar o meu companheiro de live, o Luciano Malpelli, que é um consultor empresarial, famosíssimo, competente. Eu tenho um orgulho de ter ele como amigo, que me ajuda muito com tudo aí. Ontem, por sinal, o Luciano fez uma live sobre consultoria de pequenos negócios, pequenas empresas. Como era o título mesmo, Luciano? Boa noite, doutor Caio. Plano de ação.
Plano de ação, plano de ação. Ontem eu aprendi muito com o Luciano e com uma outra pessoa que estava com ele na live sobre plano de ação, porque a gente vai ter que se reinventar. Muitos pequenos empresários, médios empresários, microempresários vão ter que se reinventar com essa crise, né? Então, o Luciano estava ontem exclusivamente dando o seu conhecimento, que ele é um grande consultor, e falando como a gente deve fazer isso. Eu aprendi muito com ele e muito obrigado, Luciano, por hoje estar presente. Boa noite, doutor Caio. Boa noite a todos. Estamos chegando aí, muita gente costumeira na nossa live, né, doutor? E dando boa noite para todo mundo. Depois a gente vai, durante o processo, nós vamos dar essa boa noite para o senhor. Aqui eu estou aqui apenas para fazer a navegação, né? Fazer a navegação da live. Ontem, realmente, nós tivemos eu fui entrevistado pela Cíntia Oliveira, que é aqui de Iratuba, uma especialista em marketing e negócio, e falamos sobre plano de ação para enfrentar a crise. Esse é um trabalho que nós fazemos aqui também. Mas nós estamos aqui, não é para falar do Luciano, né? Então, vamos falar aqui, o doutor Caio e a doutora Tatiana. Eu só queria reforçar o pedido do doutor Caio, de que vocês pudessem compartilhar e dar um ok aqui também, um joinha. Isso vai ajudar a gente a avaliar aqui como é que nós estamos também, se o som está bom e tal. As perguntas serão respondidas durante o programa. Caso nós tenhamos alguma dificuldade, as respostas são dadas a posteriori. Tá bom? Sem muitas delongas, eu vou colocar eu vou sair fora, o Dr. Caio vai me chamar quando for necessário, e vamos trazer a doutora Tatiana Viana, uma psicóloga renomada, e o Dr. Caio já está fazendo as suas apresentações. Doutora Tatiana, seja muito bem-vinda. Vou ligar o seu microfone aqui, a senhora mesmo, e eu estou saindo. Um grande abraço, pessoal. Quem está me dando boa noite também, já boa noite aí. Obrigado pela consideração também. Tchau. Oi, tá me ouvindo? Tá bom o áudio? Todo mundo tá me ouvindo? Boa noite, Tatiana. Boa noite. Tá me ouvindo? Estou ouvindo, agora está tudo certo. Tatiana, antes da gente começar, eu vou ler o teu currículo. Lógico que a gente vai ficar muito tempo aqui falando de tudo que você já estudou, passou e é formada. Mas a Tatiana... Só uma coisa, a doutora Tatiana vai ter dado algum problema. Deixa eu tirar o seu som. A doutora Tatiana, ela saiu, deve ter dado algum problema, eu pedia para o senhor conduzir aí, enquanto eu acerto com elas, tá bem? Então, vamos lá. Hoje, pessoal, como eu estava falando, hoje a gente vai discutir um pouco sobre a saúde mental, a psicologia, né? Como enfrentar. A Tatiana voltou. Está me ouvindo, Tatiana? Voltou. Eu estou. Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Doutora Tatiana Viana, formada em psicologia clínica, pratica a clínica de psicologia, né, dando consultas, e especialista em saúde mental também. Tatiana, é um prazer enorme estar aqui com você. Seja bem-vinda, né, a essa live. O intuito da live, Tatiana, sempre é trazer uma informação que ajude ao nosso colega, nosso amigo, nossa amiga, a viver melhor durante essa crise. Então, como eu estava falando, a gente tem trazido aqui vários especialistas, e você, em relação a essa parte mental, vai nos ajudar muito. Lógico, eu gostaria de interagir um pouco com você, porque a gente também
vive no consultório de cardiologia muita coisa, questão psicológica e tal, né? E esses dias, quando eu fiz o convite e você aceitou prontamente, eu já comecei a lembrar do meu estágio em psiquiatria e psicologia lá na escola de medicina em Marília que eu fiz, visitei um hospital psiquiátrico, tudo, e gostaria de interagir com você hoje, e todo mundo está ansioso para te falar. Então, boa noite e seja bem-vinda. Boa noite. Obrigada, boa noite para todo mundo. Doutor Caio, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, de ter essa oportunidade de dividir um pouquinho dos meus conhecimentos e acho que da minha vivência com vocês, né? E, assim, eu acho muito importante a gente falar do tema, porque ele é um tema atual, todo mundo está vivendo, passando por essa dificuldade, né? Quarentena, pandemia, e realmente é o assunto do momento, né? Então, eu acho muito importante eu falar com vocês sobre isso do ponto de vista psicológico mesmo. Por quê? Eu sou psicóloga clínica, né? E aqui no meu consultório e em atendimentos online eu tenho atendido bastante pessoas com dificuldades de enfrentamento dessa realidade, né, desse atual momento, e são medos, angústias, depressões, incertezas, e realmente isso tem abalado muito o emocional das pessoas de uma forma geral, né? Eu falo, é a saúde mental e a saúde emocional também. Né? As pessoas estão, muitas, né? Não vou dizer todo mundo, mas tem muitas pessoas que estão refém dessa situação. Eu falo que tenho muitos pacientes que psiquicamente já enterrou todo mundo. Eu tenho um paciente que psiquicamente enterrou a mãe, já enterrou o filho, já enterrou ela mesma, né? Já enterrou a si próprio, e pelo medo mesmo, por fantasias, às vezes por falta até de informação. Né, as pessoas sabem, às vezes, sobre o Covid, leu algumas coisas e tudo, mas eu acho que a informação se confunde com sintomas, tanto sintoma psicológico quanto sintoma físico, e isso é uma coisa muito importante que eu venho trabalhando bastante com muitas pessoas, né? Por exemplo, às vezes eu escuto assim, falta de ar, nossa, eu tô com Covid. Nossa, eles chegam, Tatiana, eu tava com falta de ar, e às vezes a falta de ar dele não era do Covid, a falta de ar dele é da ansiedade, né? Porque a ansiedade, ela tem vários sintomas, e dentre uns dos sintomas, a falta de ar é um sintoma muito comum. Então, as pessoas confundem. Então, é um assunto bem atual mesmo, e que eu acho que a gente tem que falar mesmo sobre isso para trabalhar um pouquinho dessas diferenças, né? Sem dúvida, Tatiana. E sabe que hoje eu lembrei, Tatiana, que eu costumo interagir com os meus pacientes também, né? E tem bastante. Hoje eu tive 3 mensagens por WhatsApp. A pessoa estava com medo porque estava com algum sintoma gripal, né? Então ela já externou ali um medo, e já, como eu respondo, eu tenho uma certa amizade com muita gente, eles, doutor Caio, por favor, me ajude. Será que eu estou com Covid e tal? Então, essa ansiedade a gente está notando, né? Doutora, já que a senhora tocou no assunto de medo, eu costumo dizer aqui nas minhas lives que o medo, na verdade, a gente precisa ter um pouco de medo, precisa ter, porque aquele que sai na rua sem máscara, sem álcool gel e não toma os cuidados, esse é aquele que tem mais risco, né? A gente deve até fugir desse tipo de indivíduo, ficar longe. E esse é o indivíduo que não tem medo. Então, e o medo exacerbado, como a senhora está falando, de um pânico, né? Também não é bom. Então, e o medo moderado, como que a gente pode classificar isso e como você lida com isso no seu consultório, na sua experiência? Então, uma das coisas que eu sempre gosto que as pessoas tenham clareza disso é que o medo, ele é um estado de alerta, e ele é saudável. Realmente, se eu tenho medo de pegar o Covid, eu vou tomar alguns cuidados e não vou negligenciar a minha saúde.
não é? Então, assim, é o meu medo de pegar, que vai fazer com que eu ande de máscara, com que eu tenha o álcool em gel sempre pronto, né, próximo, que eu mantenha a distância das pessoas, que eu evite as aglomerações, que eu siga todas as recomendações, né? Então, o medo, ele é saudável e ele deve ser sentido, né? Realmente, quem não tem medo comete negligências, né? Quem não tem medo não respeita o próximo, não respeita a si mesmo, e aí comete, eu digo, até sem a pessoa perceber, esses atos de violência contra si mesmo. Né? Então, assim, de se expor, de ficar em situações de vulnerabilidade. Então, o medo num equilíbrio, ele é importantíssimo. Mas, assim, realmente, o medo exacerbado não é saudável. Por quê? Porque eu costumo dizer para os meus pacientes que, assim, o medo, ele faz com que a gente coloque uma lente de aumento nas coisas. E, às vezes, eu enxergo as coisas muito maiores do que elas realmente são. Quando eu estou num medo exagerado, né? Que nem, ai, doutor Caio, eu dei um espirro, eu tô com Covid. Não, calma, às vezes não é isso, não se desespera, né? Mas o medo exacerbado faz a pessoa acreditar que ela já está com Covid e que ela pode morrer disso, e que ela vai ter consequências graves com isso. E o não ter medo de nada também, vou sair sem máscara, é frescura, todo mundo tá louco, né? Então, assim, esse equilíbrio é importante, mas o sentir medo, gente, é muito saudável. É muito saudável mesmo, faz a gente ter atitudes saudáveis, ter posturas saudáveis. Então, uma dose equilibrada do medo vai ajudar e ajuda muito. Tatiana, eu até acho que alguns ouvintes, alguns amigos e amigas do Face podem até achar um pouco estranho, né, da gente falar que o medo é saudável. É porque eu me lembro até a minha irmã, quando ela tinha uma filhinha pequena, e ela não queria, eu lembro disso como exemplo, ela não queria que a filhinha dela falasse a palavra medo, porque o pai, ele não quer que a criança tenha medo, né? Esse medo exacerbado. Mas, como você falou, o medo saudável a gente precisa ensinar para a criança, senão a criança fica até cresce de uma maneira sem freio, né? Então ela vai fazendo o que dá na cabeça. Isso não pode. Mas é uma situação assim estranha a gente ouvir de um profissional, tanto médico como você psicóloga, que o medo é saudável, né? É meio estranho. Acho que o seu som não apareceu. Voltou. Tá me ouvindo? Tá. Então, algumas pessoas acham estranho mesmo, né? Porque o medo ele é associado a coisas negativas, né? Então, quando a gente pensa em medo, a gente tem a nítida sensação de perigo, real ou imaginário, né? Porque algumas pessoas também têm o medo e ele é imaginário, ele não é real só na nossa fantasia. É real só nas nossas crenças, é real só nas nossas ideias. Então, assim, tem medo real e tem o medo imaginário. O Covid, ele, né, que é a nossa proposta de hoje à noite, ele é um medo real. Ele existe, ele não é uma fantasia da nossa cabeça. Mas é como a gente estava falando, é associado a algo negativo, que é o medo de contrair, mas também é uma medida que nos ajuda e que nos impulsiona a fazer o certo. É contraditório, mas isso é real, gente, é muito importante. Tatiana, doutora, eu estou vendo aqui muita gente entrando, mas eu queria ressaltar aqui a presença de um médico, grande médico aqui de Itu, amigo meu, doutor Emerson. É um prazer tê-lo aqui, doutor Emerson. E, por favor, interaja aí com a gente. Doutor Emerson, Tatiana, é um ginecologista famoso aqui em Itu. E ele está ouvindo a gente.
Tá, muito Tatiana, fico feliz. Todo mundo, né? Exatamente, todo mundo. Não dá para falar o nome de todos, todos são bem-vindos. A gente está feliz de muita gente participar. E você tocou também no assunto, deixa eu falar. Eu costumo falar que as lives aqui a gente traz notícias boas, a gente precisa trazer notícias boas. Porque a gente liga a televisão, doutora, e vê, na maior parte das vezes, notícias ruins, jornais, né? Da televisão, tudo. E essas notícias ruins, principalmente quando a gente está em casa, né? Confinado, maior parte do tempo, agora muitos estão saindo trabalhar, mas ainda a gente está bem em casa, a gente passa a pensar só em coisa ruim com esses noticiários. Isso é saudável para a mente, doutora? Oi. Então, eu sempre costumo dizer que o que faz o veneno é a dose, né? Então, de verdade, não é que é ruim e nem bom assim, mas o problema não é isso, é o quanto você faz isso. Então, eu sei que tem gente que assiste telejornais de todas as emissoras, de manhã, de tarde, de noite, e que acompanha, eu até costumo dizer, se você pegar lá os índices para ver os índices epidemiológicos para dar uma olhada e você for direto no número de mortes, isso é perigoso. Por que você vai direto no número de mortes? Por que você não vai direto no número de recuperados? Né? E as pessoas têm essa tendência. Por que as pessoas olham e falam, morreram tanto, mas por que você... Aí depois elas vão ver, mas teve tantos recuperados e tal. Gente, a maioria faz isso que eu sei. Vai lá e vai direto no número de mortes, de óbitos, né? Então, o excesso de informação, ele não é saudável. Por que ele não é saudável? Porque, assim, são excessos de informações, muitas vezes negativas, e que nos colocam também numa situação de vulnerabilidade emocional muito grande. Por quê? Para as pessoas entenderem claramente, do ponto de vista psicológico, o que eu costumo dizer? A ansiedade nada mais é do que o problema do controle. As pessoas costumam sentir-se ansiosas quando elas tentam controlar o incontrolável. Então, assim, as estatísticas são incontroláveis, a pandemia para nós é incontrolável, até quanto tempo isso tudo vai durar, nós também não sabemos, né? Assim, as pessoas acompanham os telejornais, aí volta a quarentena, termina a quarentena, volta a quarentena de novo. Então, assim, tudo isso são situações que fogem do nosso controle. Do nosso controle, gente, num sentido macro, tá? No micro, tá no meu controle. Eu vou usar máscara, vou usar meu álcool em gel, vou evitar sair de casa só se estritamente necessário. Então, isso tá no meu controle. As demais coisas, elas fogem. Então, essa incerteza de quanto tempo mais isso vai durar. Quanto tempo mais isso vai durar? Quanto tempo nós vamos ficar nessa situação? Olha o número de mortes aumentando. Olha a situação complicada. Olha, então assim, tudo isso prejudica bastante, por quê? Porque são situações que não estão no nosso controle. Então, quanto mais a gente acompanha, às vezes, o telejornal, gente, não estou dizendo que vocês têm que ficar alienados, tá? Então, assim, não é para não saber nada, para não acompanhar nada, para não ver nada, mas é assim, gravem isso que eu estou dizendo para vocês. O que faz o veneno é a dose, é o quanto eu assisto, é o quanto eu internalizo essas informações, é o quanto eu absorvo isso de informação. Isso não é saudável. É o excesso de tudo. Eu falo que os extremos são perigosos, muito e pouco. Né? O equilíbrio é a chave de tudo. Até para vocês conseguirem ter um equilíbrio também, um suporte emocional melhor. Né? A gente se sensibiliza. Quando a gente vê notícias nos telejornais, a gente fica sensibilizado. São mortes, são pessoas chorando, é momentos de tristeza, é uma situação, né, de hospitais lotados. A gente vê coisas negativas. E é claro, a gente é humano. A gente não está lá, mas a gente se sensibiliza. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente pode se sensibilizar ao ponto de pegar uma dor que nem é nossa.
E aí eu tenho um gasto de energia tão grande pensando em todas aquelas matérias do telejornal, e aí realmente eu não olho para mim. E eu acho que uma das coisas mágicas da quarentena é a oportunidade de olhar para nós, sabe? Então isso é bem importante. Então, isso é bem importante. Doutora, eu queria colocar, já que a senhora falou sobre ansiedade, queria colocar uma pergunta, que qual seria o momento que a gente, lógico que partiria mais para uma questão médica aí, de uma análise, de saber qual o momento que a pessoa precise ou não de remédio, no caso. A senhora sabe que ela está ansiosa, a senhora sabe que ela está, talvez, até deprimida, mas talvez uma terapia, ou outros métodos não mais drásticos, como uma medicação, mas às vezes o paciente precisa medicar. Então, quando saber, nesse momento, que ela precisa de uma medicação? Então, na verdade, quando a pessoa traz para mim a queixa de sintomas ansiosos, eu faço uma avaliação disso. Então, assim, a intensidade dessa ansiedade, a frequência com que ela acontece, os prejuízos que tem trazido na vida cotidiana da pessoa. Então, quando a pessoa, eu sempre classifico muito isso, se começou a trazer prejuízos de vida, a ponto de baixar a produtividade no trabalho, baixar a produtividade até mesmo dentro de casa, né, as donas de casa, as mães, né, eu não sinto vontade de fazer nada, né, porque realmente a ansiedade, ela é um sintoma que se a gente não toma cuidado, ela nos engole. Então, quando a pessoa passa a ter estes prejuízos, aí eu sempre oriento que busque a orientação, a avaliação médica, né? Por quê? Porque eu também falo muito isso claro para eles. Gente, tem gente que fala, mas eu vou viciar no remédio, eu tenho medo de ficar viciado, né? E assim, uma coisa que eu falo para eles, a medicação, eu falo, ela é um recurso, e se existe, vamos usar. Porque você vai sofrer, até a resposta na psicoterapia, ela é mais rápida quando o tratamento vem concomitante junto com a medicação. Então, porque eu falo assim, a ansiedade, ela acelera pensamento. E assim, se você toma um remédio, começa a controlar esse sintoma, na terapia você produz mais porque você consegue pensar com clareza. Você fala, calmou? Então, agora vamos pensar a sua situação. Vamos avaliar melhor esse contexto. Então, depois dessa avaliação que eu faço de frequência, né, prejuízos, enfim, se isso tem prejudicado mesmo, aí eu já oriento que busque a ajuda médica, e aí certamente vai entrar com a intervenção medicamentosa para o auxílio do tratamento. Doutora, o doutor Emerson Cury, que é um médico famoso que eu lhe falei, está dando parabéns aqui para a gente. Obrigado, doutor Emerson, pela presença. Muito obrigada. Obrigada. Continue conosco. Agora voltou, eu desapareci. Eu queria colocar uma coisa que eu trago isso desde a minha faculdade, eu fiz 30 anos de formado, doutora. Parabéns. Recentemente. Parabéns. Formei na Faculdade de Medicina de Marília, a FAMEMA, e lá a gente, quando tinha o estágio de psicologia, o estágio de psiquiatria, às vezes a gente até ia para um hospital psiquiátrico lá em Lins, uma cidade próxima, e tinha um grande número de pacientes mesmo em Marília, porque ela atendia mais de 100 municípios na região. Então a gente teve uma experiência muito rica lá, né? E eu lembro um professor de psicologia, na época, essa doença chamava psicose maníaco-depressiva. Psicose maníaco-depressiva. Depois mudou de nome, né? Mas ele falava, o que me chamou a atenção,
de vez em quando eu lembro disso, é que ele falava que todo mundo era tinha um pouco dessa psicose maníaco-depressiva, ou seja, às vezes a gente fica um pouco depressivo, às vezes um pouco eufórico, alegre, então, como se fosse uma curva. E outras pessoas que até requerem tratamento, seria mais acentuado isso, né? E você concorda com essa teoria maluca do meu professor cientista? Então, é assim, eu concordo desde um ponto. Quando a pessoa fala para mim que ela tá muito depressiva ou tá com humor deprimido, eu tento avaliar primeiro como é que tá a vida dela. Porque assim, se você está deprimido porque você acabou de perder um ente querido, se você está deprimido porque você acabou de ser mandado embora do seu trabalho, se você está deprimido porque você acabou de ter um término de relacionamento, as suas emoções são compatíveis com a sua situação. E assim, se você também está muito feliz porque você acabou de ganhar uma viagem, você está muito feliz porque você teve uma promoção no trabalho, você foi, a partir do mês que vem você vai começar a ganhar mais, você está muito feliz porque aquele carro que você queria tanto comprar, né, vai dar certo. Então, eu falo que se as emoções são compatíveis com a situação, todo mundo tem um pouco. E aí eu acho extremamente saudável e pertinente, né? Uma manifestação de resposta é importante. Mas, assim, se de repente você tá deprimido, mas não tem muita causa, tá tudo bem, relativamente bem na tua vida, né? Assim, nenhum problema mais relevante, nada que fugiu da rotina. Vamos parar para pensar o que acontece? Né? Então, isso é uma avaliação que eu faço com eles. Vamos parar para pensar um pouquinho o que está acontecendo, né? Porque aí tem coisas que vêm por detrás. Eu falo, não necessariamente as pessoas estejam com algum problema, mas isso é válido para todo mundo. Conflitos, todos nós temos. Todos. Ou algum conflito de vida que tem a ver com a nossa história, com as nossas questões, com as nossas aprendizagens. Então, às vezes a pessoa diz, eu não estou com nenhum problema, mas então tem alguma coisa acontecendo que justifique isso. Talvez esteja inconsciente, a gente faz essa leitura de trazer do inconsciente para o consciente, né? Mas que se não for compatível com a situação, daí eu já acho que não é muito saudável, não. Eu queria perguntar para o Luciano se ele tem algum presente para mim, Luciano, para eu ficar mais feliz aqui. Estou brincando. Mas, Luciano, como é que está aí a frequência e se tem alguma pergunta importante, o que você acha? Sim, tá bombando. O assunto é muito interessante, né? É muito motivador a gente ouvir profissionais como vocês, como a doutora Tatiana, falando de um tema tão presente nesses momentos. Mas vamos falar umas boas noites aqui, e dentro delas tem algumas perguntas que a gente vai passar. Então, falando o nome das pessoas que estão nos acompanhando, tem algumas amigas que estão sempre junto com a gente. Ana Maria Ramos, mandando boa noite para vocês. A Guiomar Santos. A Helenir, se vocês não sabem, a Helenir é minha esposa. Está dando uma força aqui também, fazendo as análises aqui do lado. A Cleusa Teles, o José Antônio Malagola, a Cida Malagola, a família Malagola está presente aqui, olha que legal. O Alexandre Ferreira mandando boa noite para vocês, para o doutor Caio, a Maria Zilda Cesarotto, a Gislene Teles Almeida, o Pedro Henrique Farias, a Ana Maria Ramos, dando boa noite para mim. Boa noite, Ana Maria Ramos, muito obrigado. Um carinho aí da senhora. O doutor Emerson aqui, dando boa noite. A Alice, eu vou tentar falar dessa vez, hein? Groblackner. Ela está agradecendo aí, achando a live muito interessante, vai ajudar bastante. A Heloísa Vaquini, olha quanta gente nos dando a alegria de estar conosco. A Priscila Kelly Viana, a Alice, de novo, confirmando que o som tá bom.
o Ademir Silvério mandando boa noite para todos, a Guilmar aqui está assistindo, vamos lá, a Flávia Gaiani, boa noite, doutora Flávia, né? A doutora Flávia, que é a esposa muito simpática do doutor Caio. E aí vem a pergunta do Lúcio França. E aí vão para vocês. Doutor, gostaria de saber se tem diferença de Covid-19 e coronavírus. Na verdade, escutei um áudio falando que existe diferença e que o Covid-19 pode ir evoluindo no aguardo do parecer. Então, eu acho que tem tudo a ver com o que os senhores, o doutor Caio e a doutora Tatiana estão falando. As informações deixam a gente super confuso, né? Então, vamos abrir para a doutora responder e eu vou fechar o meu... Na verdade, essa pergunta eu acho até que o Dr. Caio tem mais propriedade para responder do que eu, né? Acho que se trata mais da parte física do que da psicológica. Então, Dr. Caio, fique à vontade. Na verdade, o coronavírus é um vírus antigo, né? Então, por isso que falam novo coronavírus, que é esse Covid-19 que foi isolado lá na China em novembro, dezembro do ano passado. Então, ele é um novo vírus, mas ele é proveniente desse antigo coronavírus, que é mais antigo, em que, inclusive, alguns animais lá atrás tiveram a virose e tal. Então, o que é novo é o Covid-19. Voltando ao nosso assunto, doutora, eu gostaria de tocar, que a gente viu manifestações lá nos Estados Unidos, no Brasil, em relação ao racismo. Daí você pode ser que tenha alguém que pergunte o que tem a ver com a pandemia, que tem a ver com essa live que vocês estão falando. Aí nós vamos chegar a uma conclusão aqui que tem tudo a ver, porque como a gente vive uma crise de saúde, né? A gente já vivia uma crise econômica e já vivia uma crise social no Brasil, né? E agora veio uma crise de saúde que está prejudicando a crise econômica. Então, essas crises que se juntam, uma crise social, uma crise política, uma crise de saúde, uma crise econômica, levam, doutora, a uma mudança de comportamento de cada indivíduo. Pode levar, né? Pode, a palavra pode é muito importante aí. E a gente sabe que houve, depois desses acontecimentos que ocorreram nos Estados Unidos, em relação ao policial, ao racismo, né? A gente foi atrás e viu que a estatística em relação ao racismo, ao preconceito, aumentou nesta crise de pandemia que estamos passando em vários países, inclusive no Brasil. Então, aumentou a violência doméstica, a violência contra a mulher, a violência policial, aumentou o racismo. Então, tudo se agravou, doutora. Então, vivemos uma crise praticamente existencial. Como lidar com essa situação tão complexa? Então, quando a questão da pandemia foi aumentando, tomando proporções maiores na nossa vida, né, e também nas mídias, um dos pontos que eu coloquei sempre, que eu acho que é muito importante, realmente, tudo isso que você falou, doutor Caio, já existia, né? Então, assim, já existia a violência doméstica, já existia a questão do racismo, já existia
tudo isso, né? E assim, tudo isso são questões e situações eminentes de morte que a gente já vive há muito tempo, né? Agora, com essa situação da pandemia, a situação iminente de morte ficou assim, pum, estampada na nossa cara, para todo mundo, e isso de alguma forma assustou. Tanto assustou que desequilibrou emocionalmente muita gente. Deveria ser um movimento contrário, porque eu sempre digo para os meus pacientes que assim, olha, pensar na morte, na questão da morte, ela é muito importante, porque ela nos faz refletir sobre a vida. Então, deveria ter sido este movimento ao contrário, né? Então, se eu paro para ter um olhar para mim, para o meu emocional, para minha vida, para as minhas questões, o que toda essa situação eminente de morte me faz avaliar e refletir, eu teria uma resposta. A resposta do desequilíbrio emocional, ela cai justamente nessa situação daquilo que eu estava comentando em relação à ansiedade. É a falta do controle, é a situação de vulnerabilidade, é o quanto os níveis de estresse das pessoas têm aumentado. Por quê? Porque eu tenho um desgaste muito grande de tentar ficar falando de estatísticas e tentar controlar o mundo quando eu deveria controlar o meu mundo. Né, assim, não que eu não possa ajudar o mundo aí fora, mas existe um limite até onde a gente consegue fazer isso, né, então a desestrutura aumentou e o desequilíbrio emocional também, justamente pelas pessoas viverem nessa situação das quais elas se sentem muito reféns, como eu falei, elas ficam reféns dessa situação, elas ficam reféns de tudo, de todas essas questões políticas, e isso mexe com a psique de muitas pessoas. E isso mexe muito mesmo, até porque o Augusto Cury, ele fala, né, do excesso de ansiedade e o quanto tudo isso prejudica bastante, né? E o excesso de ansiedade é um excesso de informação, tanto que tem a síndrome do pensamento acelerado, que é um dos maus do século aí, né? Então, assim, é tanta informação que as pessoas ficam com a mente congestionada, né? Vamos por aspas, né? A mente congestionada, ela não consegue trabalhar. Se eu não consigo trabalhar adequadamente a minha psique, eu não consigo trabalhar o meu emocional, né? O meu emocional é uma resposta de como eu olho para tudo isso, né? Um dos teóricos da psicologia, ele fala muito disso. O que gera sofrimento nas pessoas não é a situação, é a forma como nós a interpretamos. Então, assim, a interpretação que muita gente tem feito dessa situação toda, da pandemia, da quarentena, né, essa situação de vulnerabilidade, de incerteza e de instabilidade, tem mexido muito com as psiques humanas e, consequentemente, com os seus emocionais também, a ponto das pessoas darem essas respostas, eu diria até mais instintiva do que racional, né, elas estão dando essas respostas mais instintivas, mas é reflexo do externo. A psicologia comportamental fala isso. O meio nos influencia, do mesmo jeito que influenciamos o meio. Mas nós sofremos uma influência do meio e a gente precisa aprender a trabalhar com isso, porque realmente, se a gente não sabe trabalhar com essa influência do meio em nós, a gente adoece. Doutora, a senhora tocou no início da sua fala agora sobre a morte, né? Então, é lógico, eu como cardiologista, até andei estudando envelhecimento saudável para fazer alguns bate-papos aí, e a gente sabe que todo mundo, lógico, quer morrer acima de 100 anos, para lá de 100 anos, dormindo, né? Sem sofrer, é isso que todo mundo quer. Mas não é isso que a estatística mostra com a maioria das pessoas. Até tem um dado também de que mais que 40% das pessoas acima de 85 anos vão ter algum grau de demência. Então, tudo isso é muito triste, né? E a gente
ter um paciente com mais idade ou ter um outro paciente com um extremo, um medo extremo da morte. E a senhora tocou no assunto, até não estou querendo fazer uma consulta aqui, mas vou dar um relato que eu perdi meu pai, eu tinha apenas 3 anos de idade. E durante muito tempo na minha vida eu não suportava ver alguém, uma notícia que alguém tinha falecido, amigos, parentes, ninguém eu gostava. Eu negava isso de também ir num velório, porque eu acho que eu vivi isso com 3 anos de idade, aquela tristeza, né, de ter perdido meu pai. E eu não lembro com 3 anos de nada, mas eu devo ter guardado no meu subconsciente. E esse tema, de enfrentamento da morte, é lógico que ninguém quer morrer, como eu disse, todo mundo quer morrer acima de 100 anos dormindo, sem sofrer. E ninguém, lógico, quer morrer com essa doença terrível, porque a gente não sabe se ela vai passar, se ela vai dar sintoma, se ela vai dar um sintoma leve, se ela vai dar um sintoma moderado, ou se ela vai levar a gente para uma UTI. Então, realmente leva esse medo e a pessoa somatiza, né? Então, em relação a enfrentar isso, que um dia a gente vai ter que morrer, vocês fazem um trabalho desse tipo? Como é que a senhora trabalha a mente da pessoa nesse sentido? Então, assim, um trabalho em relação diretamente a essa questão da morte existe até nos hospitais pelos psicólogos hospitalares hoje, né? Eles trabalham com muitos pacientes, né? Essa questão da morte diretamente quando a pessoa está nesse risco, né? Em consultório, eu, na verdade, coloco isso para os meus pacientes, que é assim, a morte, ela é o ápice da nossa impotência. É uma situação que não tem o que a gente possa fazer, né? Assim, a gente não consegue trazer ninguém de volta, a gente não consegue controlar e nos fazer eternos, né? Então, assim, é a única situação que é o ápice da nossa impotência. E é claro, hoje eu tenho 38 anos, eu não penso na finitude da vida aos meus 38 anos. Realmente, eu até brinco, eu falo que eu penso eu morrendo com mais de 90 e já falando, Deus me leva porque eu tô cansada. Não aguento mais, né? Então, a gente imagina, assim, na idade atual de cada um de nós, a gente não pensa na finitude. Mas isso eu coloco para eles, que é uma coisa que a gente precisa ir trabalhando com as nossas impotências na vida, né? Assim, por quê? Porque elas são muitas. Na verdade, a gente tem várias pequenas impotências no nosso dia a dia. E quanto melhor eu lido com essas impotências, né, melhor eu consigo trabalhar depois essa questão do assunto morte. A gente fala assim, você está preparado para a morte? Não, ninguém está. Ninguém está, nem num acidente, nem a pessoa, porque tudo quando concretiza a gente assusta. Tudo, até o positivo. Você fala, nossa, eu quero tanto engravidar. Quando você pega o positivo na mão, você fala, tô grávida mesmo. Então, assim, não é só a questão da morte. Tudo quando se concretiza, a gente assusta. Pode estar lá na UTI, faltando pouco tempo, aí ligam do hospital, quando concretiza o assunto morte. Então, assim, eu sempre trabalho com os meus pacientes, olha, primeiro, trabalha a sua impotência. Existe um limite até onde a gente vai. E se você trabalhar as pequenas impotências da vida, que são muitas, a gente consegue lidar com as impotências maiores, como a da morte. E segundo, eu falo, ninguém prepara, isso eu falo para os ansiosos, eu até brinco com eles, para de preparar o velório de quem está vivo. Velório é a única coisa na vida que a gente só organiza quando a gente constata que a pessoa morre. E eu falo, e dá tempo. Dá tempo de fazer o ritual todo, dá tempo de organizar, não precisa sair no desespero. Então, até brinco, para de preparar o velório de quem está vivo. Vai viver, vai aproveitar, né? Se é uma situação de impotência e de incerteza, porque a gente não sabe quando vai ser, vamos brincar de viver? Porque eu falo para eles assim, e uma das formas de viver melhor
gente, eu vou puxar a sardinha para minha área, tá? É a psicoterapia. Por quê? Porque eu falo, quando a gente vai no médico, é porque a gente está com medo de morrer. E a gente vai num psicólogo quando a gente está com medo de viver. Então, para trabalhar esse medo de viver, gente, vamos fazer terapia, fazer plaquinha até. Eu super indico para todo mundo. Muito legal, doutora. É isso mesmo. Todo mundo tem que fazer um dia uma terapia que é muito bom, né, para a mente. Está indicado para todo mundo. O que a senhora falou, muito legal, de se conhecendo, né, os seus limites. Isso é muito legal também. Eu gostaria de ler uma frase para as pessoas aí acima de 40, depois eu leio outra para o pessoal mais jovem. Mas é uma frase escrita por David Bowie. E ele fala assim: envelhecer é um processo extraordinário em que você se torna a pessoa que você sempre deveria ter sido. Então, é muito legal essa frase, né? A velhice traz experiência, traz conhecimento, e a gente precisa cada vez mais se autoconhecer, né? Conhecer a si mesmo. Isso é muito importante. Doutora, eu queria também tocar num assunto muito importante em relação a essa crise que vivemos, né? Na pandemia. Eu não sei se aconteceu isso com os seus pacientes, mas a gente tem observado, se o doutor Emerson estiver aí ainda escutando, a gente tem observado a diminuição muito significativa de pacientes que estão procurando os médicos, de medo de pegar a Covid-19, né? Então, as UPAs estão praticamente com poucas pessoas, os consultórios, a telemedicina, que é uma inovação que viria aí com a evolução da tecnologia, está aí acontecendo, batendo na nossa porta para atender os nossos pacientes, porque vai ser uma solução aí de estar dando uma assistência aos pacientes sem precisar uma presença física. Mas então diminuiu bastante essa ida aos médicos. Isso é muito ruim, porque também a gente observa aumento das estatísticas. Por exemplo, na minha área, aumentou o índice de infarto, porque as pessoas ficam em casa e não querem ir ao médico, então, de medo, né? E lá nos Estados Unidos tem uma estatística dizendo que aumentou em 800% a incidência de morte súbita, porque as pessoas não estão indo ao médico. Como lidar com isso, doutora? Assim, eu li sobre essas estatísticas, eu comentei com outros colegas meus aqui de profissão, eu conversei com outros médicos, e aqui em Sorocaba isso também é uma realidade, né? Aqui também as pessoas também estão com receio, com medo de estar, né, nas consultas, e enfim, mas a orientação que eu dou para paciente e até para familiar, gente, assim, se a gente tivesse super certeza, né, que essa pandemia vai passar semana que vem, eu até falava para vocês esperarem. Mas a gente não tem certeza de tudo isso. Então, a gente volta na questão que eu falo da questão do medo. Gente, é um medo saudável. Vão equilibrar para vocês terem este medo saudável. A gente não pode cuidar de uma coisa e negligenciar outra. Eu não posso olhar para uma questão e fechar os olhos para outra, né? Assim, nós somos seres humanos com necessidades, né? E a gente tem que aproveitar. Eu já fiz o contrário. Eu aproveitei que diminuiu minha agenda no consultório, porque algumas pessoas não quiseram atendimento online e eu estava sem atender em consultório há um tempo atrás. Eu já fui ao contrário. Já aproveitei e já fui em um monte de médico. Marquei com um, marquei com outro, né? E até um dos médicos que me atendeu, ele falou: imagina, ele falou, como que eu vou deixar o resto morrer?
Ele falou, não morre de Covid, mas vai morrer de outros tipos de problema, né? Então, essa questão das pessoas não procurarem a orientação médica, não cuidarem das questões de saúde real, né? Ou até preventivas mesmo, cai na questão do medo. Gente, vão em busca do medo saudável de vocês. Vão em busca daquele medo que vai fazer você cuidar da prevenção do Covid, né? Mas não vai fazer você, assim, prejudicar a sua saúde como um todo. Vão aos médicos, vão aos psicólogos que estiverem atendendo presencial também. Gente, vão buscar ajuda. Vão buscar ajuda, isso é muito importante, né? Eu falo para todo mundo, além de ver estatística, né? Porque para telejornal mostra muita estatística. Quando começou do Covid, todo mundo sabe o que tem que fazer. Eu sei o que tem que fazer, vocês sabem o que tem que fazer. As prevenções quando chega em casa, depois, não é? Tira a roupa, tira o sapato, toma um banho, lave, né? Todo mundo sabe o que precisa fazer. Se todo mundo sabe o que precisa ser feito, porque por falta de informação não foi. Saiu muitas coisas, muitas matérias falando sobre isso. Tem na internet, tem na televisão, né? Tinha nas redes sociais rodando direto. Por falta de informação, não é. Eu falei, todo mundo sabe já sobre o Covid e suas formas de prevenção. Então, se você sabe, por que você não vai procurar ajuda médica e por que você não cuida de outros aspectos da sua saúde, né, enquanto a vida? Porque eu falo assim, às vezes a gente tem tantos planos, eu falo para os meus pacientes, né? Eles falam assim para mim, ai, quando acabar isso, nossa, eu vou no cinema. Quando acabar isso, eu quero ir num restaurante. Quando acabar isso, eu quero viajar. Quando acabar tudo isso, eu quero não sei o quê. E aí eu falo isso muito para eles, assim, para você realizar todos estes super sonhos que vocês têm, você tem que garantir a primeira coisa, a sua sobrevivência. Então, para você realizar tudo isso que você deseja, tudo isso que você está sonhando para depois que a pandemia passar, né, que a quarentena acabar, eu falei, você tem que garantir a primeira coisa, de que você não vai morrer. Então, vá ao médico. Eu sempre reforço essa questão. É isso mesmo, doutora. Parabéns por esse pensamento e motivar o seu paciente, porque a gente tem que pensar que estamos em período de guerra, né? E o que nós temos que fazer é sobreviver. E o nosso combate é realmente essas coisas básicas, porque não tem uma vacina ainda. Então, usar máscara o tempo todo, respeitar o distanciamento, usar o álcool gel, levar na bolsa, no bolso, chegar em casa, como a senhora falou, ir no supermercado, depois também higienizar os produtos de supermercado, quando chegar em casa, tomar banho quando chegar em casa. Tudo isso são as armas que a gente tem hoje, né? Eu queria estimular um assunto que seria o relacionamento familiar, o relacionamento entre os casais, né? Porque as pessoas ficam mais juntas na casa e a tendência é ter mais uma intriga e outra. Até vou lembrar um fato interessante, logo no começo do isolamento, da quarentena, tinha um videozinho no WhatsApp que mostrava que tinha um indivíduo morava no edifício e ele ficava na janela, né? Ele morava no segundo andar e ele via se atirando lá de cima do oitavo, do nono, do décimo, e daí ele falava qual será o próximo casal, né? O marido se jogou, que não aguentava mais a esposa, alguma coisa. Era uma coisa engraçada, do que a gente ria, mas refletia uma realidade de que aumentou aí as intrigas, os relacionamentos ficaram mais quentes, no sentido de discórdias, né? Daí a gente vê que no passado, você trabalhando o dia inteiro, chegar em casa cansado, com saudade da esposa ou do marido, era muito melhor do que ficar o tempo todo junto, que às vezes também todo dia, toda hora, causa certos controvérsias e intrigas, né? E o que você recomenda para evitar isso? Eu gosto de deixar claro uma coisa muito importante. Gente, gravem essa palavra, terapêutico.
Terapêutico na vida é tudo aquilo que faz bem. Então, para um é cozinhar, para o outro é nadar, para o outro é andar de bicicleta, para o outro é dormir, para o outro. Então, assim, tudo aquilo que te faz bem é mexer com jardinagem, né? Cada um é uma coisa. Fez bem para você, é terapêutico. E assim, eu sempre falo eu dou uma orientação, gente, para a equipe de handball, né, daqui da cidade. E uma coisa que eu costumo dizer para as atletas é assim: olha, vocês vão ter um bom desempenho dentro de quadra se vocês prestarem atenção na vida de vocês fora dela. Então, assim, a qualidade de vida, ela é muito importante. Mesmo sendo casados, existe um processo de individualidade. E a individualidade nas relações são importantes. Então, por exemplo, o que é bom para mim não necessariamente é bom para o meu marido. Às vezes meu marido adora andar de bicicleta, mas eu gosto, sei lá, de ler. Então, são duas atividades diferentes, mas que proporcionam um bem-estar muito grande para os dois indivíduos separados. Se eu me sinto bem porque eu acabei de fazer uma bela leitura e ele chega muito bem depois de andar de bicicleta, naturalmente a gente vai estar bem e os dois vão conseguir se ajustar nas convivências, né? Claro, o diálogo é importante, né? As pessoas costumam dizer, eu sempre falo para as pessoas, aprendam a dizer o que você sente. E as pessoas às vezes confundem com dizer o que você pensa. Gente, ainda bem que ninguém lê os nossos pensamentos. Ninguém lê o que a gente pensa e a gente está resguardado disso. Mas o que a gente pensa, ninguém precisa saber. Mas o que a gente sente, a gente pode deixar claro nas relações para as pessoas. Então, eu estava atendendo uma paciente essa semana, inclusive, né? E ela falou para mim assim na sessão: não, porque eu estava conversando com o meu marido e ele me atacou. E ela, falei, mas você disse isso para ele? Ela falou assim, eu falei isso para ele. E aí eu pensei, ela falou assim, mas ele disse que ele não me atacou. E aí eu expliquei para ela, falei, ele não sentiu que foi isso, mas foi como você se sentiu. Eu falei, e que bom que você conseguiu dizer para ele que você se sentiu assim, para que ele não faça mais isso. Sabe por que muitas pessoas às vezes explodem? Porque elas vão, assim, fez uma piadinha, eu não gostei, eu deixo para lá. Eu fiz outra piadinha, eu não gostei, eu deixo para lá. O dia que a gente manda alguém plantar batata já alterado, é porque a gente já está guardando coisa dessa pessoa há um bom tempo. E aí as pessoas falam assim, mas por que você não falou? Ai, mas é porque eu queria evitar briga, eu queria evitar discórdia, daí eu fiquei quieta. Então, mas é porque as pessoas fazem esta confusão entre dizer o que pensa e dizer o que sente. Então, por exemplo, alguém fala para mim assim, nossa, gente, vocês sabem que nós mulheres somos tudo encanada com peso, né? Todo mundo quer ser magrinha, nós, né? E aí alguém fala assim, Tatiana, você tá gorda, como você engordou nessa quarentena? A primeira coisa que eu penso, falo, nossa, pra que falar isso? Que idiota. Falar do peso, não sabe que mulher não gosta que fale de peso? Às vezes é o que a gente pensa, aí você guarda isso, você pode chegar e falar para a pessoa muito... Eu fico chateada quando falam do meu peso, porque é um assunto que me incomoda. Entende a diferença, como a gente consegue viver bem com alguém, se vocês conseguem deixar claro o que você sente para o outro? Então, assim, que aí o outro também respeita os nossos limites. Eu não sou obrigada a adivinhar o que o meu marido quer, viu? Os cônjuges de vocês também não são obrigados a adivinhar o que vocês desejam, o que vocês querem, se vocês não falam. Então, essas duas coisas são importantes. Aprendam a dizer o que vocês sentem e busquem fazer coisas terapêuticas individualmente. Pode ser que tenham coisas terapêuticas do casal também. Fala, os dois amam filmes. Que bom, vão assistir filme. Né? Os dois amam série, né? Série é a onda do momento, muita gente assiste. Que ótimo, vão aproveitar e vão ver séries. Mas, assim, a parte da individualidade também é importante. Sabe aquela coisa, eu não invado seu espaço, você não invade o meu? Eu preciso do meu tempinho, aí eu fico bem comigo, e você também precisa do seu, você fica bem. E se ambos estivermos bem, ficaremos bem juntos. Muito legal, muito legal. Gostaria de chamar o Luciano. O Luciano tem alguma notícia boa aí pra gente? Algum comentário, alguma pergunta?
Sim, tem muita. Tanto estava esperando aí a conclusão da doutora Tatiana, muita informação importante. E nós já estamos aí com 1h05 de bate-papo. Eu acho que nós poderíamos ir por 3 horas nessa conversa, mas aí nós temos um limite, né? Na verdade, então eu queria sugerir para os senhores, para o doutor e para a doutora, vou falar uma boa noite de quem está chegando rapidamente e colocar as perguntas, e as perguntas aí a gente conseguir fazer um bate-bola bem rapidinho. Então vamos lá. Pode ser assim? Pode, né? O doutor Marcos Pires mandando boa noite, Maria Isabel Freitas mandando boa noite também para o doutor Caio, doutora Tatiana, o Di Cartapati, a Ivone Oliveira diz que concorda com a doutora, a Adriana aqui comentando que ela aprendeu direitinho como controlar aí a higiene, e ela está fazendo a divulgação. Excelente, Adriana, parabéns. É assim mesmo, tem que ajudar as amigas, né? A doutora acabou de falar isso, que a solidariedade está na flor da pele. A Maria Zilda Cesarotto, boa noite. Roberta Carvalho, comentando que essa doença ela trouxe muita depressão para as pessoas, né? A doutora comentou também que essas informações, a Dalva da Saúde, é muito importante essas informações. A Cleusa de Santos, olha quantas pessoas aqui com a gente. Roberta Carvalho disse tudo, doutora. Você está com uma torcida boa aqui, hein, doutora? O doutor Emerson dando os parabéns pela iniciativa, que é muito importante. O tema que está sendo muito bem orientado, dando os parabéns para o doutor Caio e para a doutora Tatiana. A mocinha Nascimento está dizendo que é uma pura verdade. E a Alice, eu vou tentar acertar seu nome, Alice Groblackner, ela diz o seguinte: eu não assisto mais jornal nenhum, mas mesmo assim eu estou ansiosa, e às vezes até o ar falta. Caramba, o que fazer para ficar calminha? Por favor, me dê uma dica. Deixa eu... Isso. E aí vai para a doutora, né? Pode falar já? Então, a dica, gente, cai naquilo que eu comentei com vocês, assim, façam aquilo que for terapêutico para vocês, né, aquilo que você vai se sentir bem. A gente precisa se ajudar, né, eu falo que adoecer nem sempre, às vezes, é uma escolha, às vezes acontece com a pessoa, mas escolher ficar doente é uma opção. Então, assim, se a sua ansiedade te prejudica, né, assim, tenta buscar algo que realmente vai te ajudar. Normalmente, essa resposta está dentro de nós. Só que nem sempre as pessoas conseguem fazer isso sozinha, né? Então, de novo, faz terapia, busca ajuda de um psicólogo, mas se você não for buscar ajuda de um psicólogo para o seu dia a dia na tua casa, né, você vai conseguir lidar melhor com a sua ansiedade quando você fizer algo benéfico para você. Quando você fizer um autoinvestimento, né? Quando você pega o seu tempo e investe em coisas que serão positivas para você. Cada um de nós, como eu falei, uns anda de bicicleta, outro é dormir, outro vê filme, outro é ler, né? Cada um de nós tem um tipo de atividade que gera um prazer muito grande. Então, busque você aquilo que você gosta. Se você não sabe, tenta descobrir. Gente, o YouTube tem tudo, não é? Eu aprendi a fazer até algumas receitinhas aqui na quarentena pelo YouTube. Então, assim, não tem o que a gente não descubra. Busca, tenta, experimenta. Eu sempre falo que aquilo que não faz mal para a nossa saúde, nessa vida, vale a pena experimentar. Doutor Caio, quer complementar alguma coisa? Vamos para a segunda pergunta. Eu queria complementar só mais ligado à minha área, né? Mas também tem a ver com a mente, com a psicologia, que é o que a doutora está falando aí, que a gente também deve conhecer-se a si mesmo, né? Fazer coisas que gosta, procurar entender o que te faz bem. Mas
não esquecendo também de algumas orientações nessa época de pandemia, de isolamento, que a gente está mais em casa, que é fazer exercício pelo menos meia hora por dia. Isso ajuda também a dormir melhor, né? O sono é importante. Tomar sol pelo menos 15 minutos por dia, que isso aumenta a vitamina D, e a vitamina D vai ajudar na prevenção, se você tiver o contato com o vírus, porque ela tem a ver com a imunidade, fortalece a imunidade. Tomar líquidos, né, água, não esquecer de tomar pelo menos 1,5 litro, 2 por dia, evitar gorduras, frituras, o açúcar é um meio de cultura para bactéria, então evita muito açúcar. E também a gente tem falado, doutora Tatiana, para o pessoal meditar, ou de repente a pessoa é católica ou evangélica, passar a orar mais, né? E também a meditação tem ajudado muito. Então são recomendações básicas aí que eu queria só complementar, doutora Tatiana. Muito bem, então vamos lá seguir do nosso bate-bola. A Creuza dos Santos, dando boa noite. A Mocinha Nascimento, achando muito boa a conversa aí, a palestra da doutora Tatiana Viana, dando os parabéns. E a Lenir, ela está fazendo a pergunta para a doutora. Eu acho que está de tudo que você já disse, doutora, mas assim, como controlar a ansiedade nesta fase de ficar no isolamento, isolamento social, quarentena, etc. Então, como eu disse, a ansiedade, gente, ela nada mais é do que, lembra que eu falei, a necessidade de controle. Primeiro de tudo, eu falo, solta o controle, aonde que a gente acha a pilha que joga fora isso, né? Então, assim, a gente não tem controle das coisas. E uma das formas da gente melhorar isso cai justamente na resposta anterior, né? Para você suportar a sua rotina e a sua dificuldade, você precisa prestar atenção o quanto é o de tempo que você investe em você. Por exemplo, né, as pessoas hoje em dia, elas têm ficado muito no celular. O celular, eu compreendo, quando a gente está numa quarentena, é a nossa única forma, por exemplo, de conversar com o mundo externo. Para muitas pessoas que realmente cumprem o isolamento social, enfim. Mas é um meio que nos conecta com o mundo externo. Só que o excesso de celular, por exemplo, ele é prejudicial e aumenta o nível de ansiedade. O nível de ansiedade. Né? Tem um estudo que fala que a cada 8 minutos com o celular na mão, nosso organismo libera uma dose de dopamina. Dopamina é o neurotransmissor do prazer, que não tem que ficar sendo liberado a cada 8 minutos, né, pelo excesso. Então, consequentemente, o nível de ansiedade aumenta e de depressão também. Então, cuidado com isso, né, eu entendo que assim, mas eu vejo live, eu estudo. Se a pessoa fica, por exemplo, muito tempo no celular, como um meio de informação ou como uma forma de trabalho, ok. Mas tem muita gente que perde muito tempo investindo nisso. O que mais também gera ansiedade? Gente, é muito difícil, e eu não conheço quem entra numa rede social para ver a própria vida. Então, por exemplo, a pessoa está em casa, ela fica mais ansiosa porque ela pega o celular, aí ela dá uma olhadinha na vida alheia, dá uma olhadinha nas informações, nas estatísticas, normalmente olhando quanto o número de mortes e não os de recuperados, e aí tudo isso são fatores prejudiciais, né? Então, eu complemento e reforço que eu acho que é importante o que o Dr. Caio falou sobre a meditação, né? Eu acho que é um momento de introspecção e de olhar para si. Aproveita a quarentena para fazer uma reflexão sobre a tua vida. Aproveita a quarentena para olhar aquilo que você não gosta e que você pode fazer diferente, para aquilo que você pode fazer de melhor. Aproveita as oportunidades, né? Quem cuida do físico, do mental e do espiritual, consequentemente vai baixar o nível de ansiedade. Não tem como isso não acontecer. Então, físico, mental e espiritual. Muito bom, doutor Caio vai querer complementar. Gostaria de tocar num assunto, é uma doença nova,
que é a nomofobia, que parece que quando a gente fica sem o celular, traz uma fobia para a gente de ficar sem o celular. É uma doença nova, né, existente na humanidade, e eu acho que a gente tem que desmamar um pouco o celular, sabe? Ter um contato maior com a natureza, com as pessoas. Lógico, depois da pandemia, ter um contato mais físico, mas pensar em coisas boas, a meditação, procurar não ficar o tempo todo com o celular, que pode levar, sim, a essa fobia. Muito bem, então vamos lá. Agora nós temos que acelerar um pouquinho mesmo. Temos bastante gente aqui. É bom a gente correr um pouquinho. 1h15. As pessoas também estão aqui. A Heloísa, eu creio que seja da área também de vocês. Ela dando os parabéns para o Dr. Caio, doutora Tatiana, muito interessante essa live. Estão sendo abordados vários temas psicológicos e muito esclarecedores. Ela diz que atendeu muitos com as mesmas dúvidas, né? Então, está dando um obrigado aí para todos vocês. E a Elisângela Ferreira dando boa noite. Richardson dando boa noite. A Priscila dizendo que está amando. A Tânia Lipelt, boa noite. Vamos lá. Ana Maria Ramos está dizendo sobre a Elisângela, que, perdão, Elisângela, assim, não estamos conseguindo nem cuidar do nosso próprio mundo mesmo, né? Uma afirmação dela. E Ana Maria Ramos diz que, doutora, quais as diferenças do síndrome da ansiedade, depressão e o síndrome do pânico, né? Nós vimos que a senhora já deu uma aula sobre esse tema. Se puder fazer uma junção de tudo isso no curto tempo, será bem adequado. Vou tentar ser o mais breve possível, né? Na verdade, assim, não é bem uma síndrome, tá, gente? As pessoas, ansiedade, todo mundo tem que ter. Ansiedade e estresse, a gente tem que ter, senão a gente se morre, tá? Então, ela é importante. Ela passa a ser um problema de saúde emocional e mental quando ela se excede, quando ela vai além daquilo que é normal e saudável para nós. Por quê? A ansiedade, ela nos dá uma energia. Então, a gente levanta da cama porque a gente tem um nível legal de ansiedade, né? Então, ela é importante. Se ela começa a trazer prejuízos de vida, ela passa a ser uma doença. A depressão é um transtorno de humor, tá? Que também tem a ansiedade como um dos seus sintomas, né? Aliás, muitos transtornos têm a ansiedade como sintoma, né? Então, que também exige tratamento médico, psicológico, né? Procurem o psiquiatra, vão atrás de tratamento, porque sem esse tratamento não dá. E o transtorno de pânico, a síndrome do pânico é um transtorno de ansiedade, né, que do ponto de vista psicológico, ele é um transtorno caracterizado pelo medo reprimido. É quando a pessoa tem medo de alguma coisa que às vezes nem ela sabe identificar e ela tenta esconder isso dela mesma. Isso é do ponto de vista psicológico, tá? Porque do ponto de vista físico, fisiológico, ela são sintomas muito parecidos que as pessoas confundem, até acham que estão infartando, né, vão parar nos pronto-socorros, tendo certeza que é um infarto, e na verdade é uma crise de ansiedade. Então, essas são algumas diferenças: pânico, transtorno de ansiedade; depressão, transtorno de humor, e a ansiedade no seu excesso é prejudicial, mas ela é necessária. Doutor Caio, quer complementar? Não, tá ótimo. É que o cardiologista geralmente atende muito relacionado à síndrome do pânico. O paciente confunde, né? Porque às vezes tem aceleração do coração, até dor no peito, né? E gera essa confusão se o paciente está tendo um ataque cardíaco, um infarto, alguma coisa, mas às vezes é só a síndrome do pânico mesmo. Muito bem, então vamos seguindo aqui dentro desse contexto. A Adriana aqui dizendo que ela só tem medo de morrer
se estiver vivendo uma grande alegria. Que é tudo baseado nas informações que nós estamos recebendo hoje. Eu também, viu? Ela tem assim que... E aí ela fala que tem medo de morrer se tiver igual... Não, mas ela tem medo para ela de morrer. Ela diz que deve ser igual... Estou tentando traduzir aqui, porque é um pouco extenso, que ela deve ser igual a dormir. A gente nunca sabe como dormiu, e morrer deve ser igual. Não queira saber, não queiram saber. A Creuza aqui dizendo que ninguém está preparado para a morte, claro que não, né? É difícil mesmo. O Carlos Alberto Pulpo coloca aqui para o doutor que a gente até quer continuar tratamento, mas os planos de saúde não dá atendimento, né? Acho que é uma afirmação aí. A Priscila Viana, e aí o Benedito Appendino está dizendo aqui, e é bem extenso também, que essa live veio com uma chuva temporã, que renova a nossa esperança, porque temos que manter a esperança renovada diariamente. O vírus veio para ficar e muitos acontecimentos irão acontecer. Muito obrigado pelas palavras iluminadas, né? Querem complementar alguma coisa? Eu acho que, olha, nós vamos ter que convidar a doutora Tatiana para voltar, porque, pelo que eu estou sentindo, o pessoal está curtindo muito, estão gostando, doutora. E esse tema é muito importante, porque todo mundo passa por isso, né? Uma certa ansiedade, às vezes depressão, certas pessoas, o que fazer, o que esperar, o medo, a morte, estando presente no nosso dia a dia, nos noticiários, a gente não desejando isso para ninguém, lógico, tudo isso influencia muito o nosso dia a dia. Então, eu sugiro, doutora Tatiana, que a senhora volte um dia para fazer uma nova live. Não, vai ser um prazer, eu vou amar. Aliás, eu gostei muito de estar aqui com vocês. Eu gosto de compartilhar, eu acho que as minhas experiências, as minhas vivências e de contribuir. Eu espero mesmo ter contribuído com todo mundo. E eu estou muito, muito feliz e muito contente. Eu vou voltar com todo o prazer do mundo, né? Até a gente pode até fazer depois um momento de pergunta só deles, né? Uma live onde eles perguntam e a gente vai respondendo, né? Acho que também pode ser uma ideia futura aí. Porque a gente tem tanta coisa para falar e pouco tempo, né? Mas eu agradeço o convite, viu? Obrigada mesmo pela oportunidade de estar aqui hoje. Imagina. E Luciano, você acha, como nós estamos com o tempo aí, com as pessoas, eu, por mim, ficaria 3 horas aqui, 4. Mas a doutora Tatiana, nós estamos na live há 1h22, não é isso? É isso mesmo. Nós temos esse time, está muito bom. Tá chegando gente ainda, estão chegando perguntas. Eu acho que a ideia da doutora Tatiana é muito boa, né? De qualquer forma, as perguntas ficarão aqui, serão de alguma forma respondidas pelo doutor Caio, pela doutora Tatiana, vai entrar lá e colocar algumas informações. E aí eu, da minha parte, eu vou saindo aqui, agradecendo aí o prazer de conhecer a doutora Tatiana, agradecendo ao doutor Caio pela oportunidade de estar passando por esse momento junto com vocês. E eu fico aí, eu deixo os agradecimentos finais aí para a doutora Tatiana. Mas, doutora, nós temos um hábito aqui, né, doutor, de, no encerramento, falar sobre vida saudável, aquela mensagem de saúde, de boa vida, de vida saudável. O lema do nosso programa aqui, das nossas lives, é vida saudável. Então, nós gostaríamos que a doutora Décia falasse, e aí, no final, o doutor Caio vai fazer a despedida e encerra a live. Da minha parte, um grande abraço a todos, um beijo para todo mundo que nos acompanha e fiquem com Deus. Gente, a minha mensagem de vida saudável, vocês já até imaginam, né? Façam terapia. Quem não teve ainda a oportunidade, experimente.
Eu sei que as pessoas ainda têm um certo preconceito e a gente costuma dizer que terapia não é para loucos, é para você não enlouquecer. Então, se eu puder dar uma dica, uma orientação, busquem a ajuda do profissional da psicologia, gente. Hoje em dia, para quem está com medo de sair de casa, tem os atendimentos online, não precisa ser necessariamente psicoterapia, que seja uma orientação, né? Mas, assim, cuidem da saúde mental de vocês. E no dia a dia de vocês, com psicoterapia ou não, né, assim, busquem descobrir o que for terapêutico para vocês, né, assim, para vocês terem um bem-estar e esse momento saudável, né, e esse momento de autoinvestimento, que é muito importante. Boa noite e muito obrigada por vocês estarem aqui, viu? Agora sim, eu queria encerrar essa live, gostei muito, foi muito bom ter a doutora Tatiana Viana aqui conosco e volto a repetir para vocês sempre, toda semana nós vamos fazer uma live interessante do ponto de vista para levar uma informação a vocês, para a gente mesmo, a gente aprende muito, eu, Luciano, aqui, com essas lives. E na próxima quinta, se tiver que mudar para quarta ou para sexta, vocês fiquem atentos, mas sempre de quinta, 7h30 da noite, convide os amigos, compartilhem, marquem as pessoas para que elas possam também participar. Sempre é uma informação muito boa e eu volto a repetir, do ponto de vista médico, a gente ainda, enquanto não tem uma vacina, que parece que no começo do ano que vem vai estar pintando uma vacina aí eficaz, e até lá a gente tem que tomar todos os cuidados do mundo, usar sempre a máscara, usar o álcool gel, leve um frasquinho de álcool gel na bolsa, no bolso, aquele distanciamento das pessoas. Se você tiver que trabalhar, tome todos os cuidados. E em casa, não esqueça de tomar um sol, não esqueça de tomar bastante líquido, ter uma dieta saudável, fazer um exercício. E como a doutora Tatiana falou, a meditação, pense nisso, é muito importante. Uma boa noite a todos e a todos. Espero vocês aí a semana que vem. Boa noite.